Qual é o caso mais enfurecedor de padrões duplos que você já encontrou? Para fins desta história, eu tenho 2 irmãos pequenos. Eles não compartilham as mães. Estávamos tomando café da manhã com a mãe de um deles. O outro é um comedor picuinhas. Ele tem problemas de textura, mas nunca se queixa. Apenas se esforça o melhor que pode. Ela se levantou para tomar café, e eles trocaram pratos. Seu filho biológico quase limpou o dele, e o filho intermédio tinha comido cerca da metade antes da troca. Então os dois se levantaram e levaram seus pratos até ela como se tivessem terminado. E ela aceitou os dois como terminados. Veja, quando seu filho biológico diz que ela está cheio, ela acredita nele. Quando o filho passo dela diz que ela está cheio, ela não acredita. Então eles fizeram parecer que o degrau tinha comido mais porque eles sabiam que o prato da biografia seria aceito em qualquer condição. Eu nunca lhes disse que sei que eles fizeram isso, e provavelmente fizeram por algum tempo, mas eu adoro que eles tenham pensado em uma maneira de contornar seus 2 pesos e 2 medidas. Meu professor de inglês do ensino médio ouviria algo mesmo remotamente parecido com um telefone e explorar quem telefone é que, se ninguém respondesse imediatamente, ela iria acelerar as mesas. E se alguém agisse desconfiado, ela os mandaria esvaziar os bolsas, etc. na mesa. Se houvesse um telefone, ela o confiscaria. Se houvesse alguma notificação não lida, ela as leria em voz alta. Mas, de vez em quando, ela fazia toda sua explosão. Depois olhava para baixo, ria e dizia: "Ó, é o meu telefone", e depois mandava uma mensagem de texto. Além disso, ela era uma terrível professora de inglês. A mulher de meia idade com quem eu costumava trabalhar estava sempre reclamando de seu filho na lei, e um dia ela estava reclamando para mim e dizendo como ela não limpa o carro das filhas quando neve. Isso é algo que o homem deveria estar fazendo, e eu respondi com claro: "Mas como você se sentiria se ela dissesse a mesma coisa sobre pratos e ser algo que a mulher deveria fazer?" Ela fez uma pausa e depois disse que nunca pensou nisso dessa maneira. RS. Uma garota com quem namorei no colegial muitas vezes desabafava comigo sobre os namorados de seus amigos fazendo as mesmas coisas que ela faria comigo. Por exemplo, nós veríamos todos os fins de semana. Ela queria me ver mais vezes, mas vivíamos a 40 minutos um do outro. A gasolina era cara. Eu estava falido e tinha trabalhos de casa extracurriculares. Então eu estava ocupado durante a semana. Ela ficou furiosa e me disse, com raiva, para avisá-la quando eu me importasse o suficiente para inscrevê-lo em meu calendário. Não muito mais tarde, ela estava ao telefone comigo, me contando como o namorado de sua amiga disse a mesma coisa para sua amiga e que má pessoa ele era para isso. Quando eu a chamei para sair, ela apenas inventou algumas porcarias sobre como nossa situação era diferente. Eu e um colega de classe escrevemos a mesma resposta com formulações diferentes em um teste. Meu colega de classe recebeu a resposta errada. Felizmente, porque eu sou seu favorito, não gosto, pude negociar com ela e ela mudou a marca. Embora ainda seja enfurecedor que isso realmente tenha acontecido em primeiro lugar, e sim, ela não gostou dele na época. Minha experiência pessoal: eu estava grávida de cerca de 8 meses. A namorada de meu primo estava grávida de 7 meses. Estávamos todos na casa da minha tia, o grama-força da minha prima. Vamos chamá-la de Cristi. Tinha uma reputação de não ser muito inteligente, mas também muito arrogante. Ela insistiu que era perfeitamente bom smoke durante sua gravidez, porque os pulmões do bebê ainda não estavam desenvolvidos. Como, apenas, uau, não importavam as provas que minha tia mostrava a Cristi. Ela se agarrava à sua teimosa, egoísta crença. Ela fumou cigarros até 6 meses de gravidez, e fumou maconha de um traficante de drogas de rua até a viagem de carro até o hospital para fazer o parto. Ela também bebia 2 bebidas alcoólicas por dia. Todos nós suspeitávamos possivelmente mais. Ficamos todos horrorizados, mas não havia nada que pudéssemos fazer para detê-la. Eu não tinha dito nada a ela sobre isso, porque não me cabia a mim. Minha tia já havia dito o suficiente. Por outro lado, eu desisti completamente do álcool. Eu nunca fumei. Todo café, cafeína, arranjar o cabelo e as unhas, sushi e tudo o que minha esposa intermediária disse que poderia causar danos ao feto. Eu até mudei para um desodorante natural. De volta à casa da minha tia. Minha tia tinha voltado de uma loja com subbebês, charcutaria fresca e queijo. Todos nós começamos a fazer substitutos, exceto Cristi, que estava ocupada fumando uma concha no quarto. Quando eu estava comendo meu sanduíche de peru, Cristi sai do quarto, pedrada como uma pipa, olha para mim morta sério, e diz:
Você não deveria estar comendo isso. A carne da dele não é segura para o bebê. Foi preciso cada grama de energia em meu corpo para não me atirar gritando na cara dela. Quando eu estava no segundo ano, um grupo de caloiras decidiu andar por aí com rapazes distantes porque achavam que as reações eram histéricas. Deixei bem claro que se alguma delas me fizesse isso, eu as esbofetearia. E eis que depois que vários outros rapazes foram atingidos e nada feito, um deles me surpreendeu no corredor e me atormentou. Eu prontamente lhe dei um tapa no rosto e fui enviada ao escritório principal por uma professora que testemunhou tudo isso. Felizmente, a diretora foi mais compreensiva e me mandou de volta para a sala de aula. Mesmo assim, tudo isso me irrita mais de uma década depois. E quando digo hacking, quero dizer bater. Bater em alguém nos testículos com a única finalidade de causar dor. Provavelmente conhecido sob muitas frases ou nomes diferentes. Mas é isso que conhecemos como o lugar onde cresci no Texas. Também Zactap. Mas hacking foi a frase que me veio à mente pela primeira vez. Quando compramos nossa casa, minha esposa montou todos os serviços públicos. Eu estou no espectro. Eu realmente odeio lidar com essas coisas. Contas, dinheiro. Eu vou trabalhar e ganho dinheiro. Ela faz o orçamento e garante que tudo seja pago. É uma loucura para minha frequência com que uma empresa terá que me ligar para fazer uma mudança ou o que quer que seja em uma conta que ela montou. Eu sou o marido, então eu devo ser o responsável pelas finanças. Minha mãe ficou chateada comigo por algo irracional. Ela me ligou e gritou instantaneamente pelo telefone. Eu estava com raiva em troca. E ambos os meus pais ficaram chateados por eu poder estar chateado com eles porque eles fazem tudo o que eu posso pedir, incluindo os requisitos básicos para criar uma criança, não incluindo qualquer tipo de apoio emocional, é claro, e fornecendo inúmeros problemas de saúde mental. No dia seguinte, meu pai estava conversando comigo e explicou. Ela estava apenas chateada e que se você começar uma conversa com raiva e briga, então a outra pessoa estará na defensiva de forma reativa, o que significa que eu estava instantaneamente com ela e ela estava apenas sendo defensiva. Tomei isto como uma oportunidade para provar que não estava nada errado. Expliquei-lhe que ela estava certo, mas quando peguei o telefone, ela estava instantaneamente gritando, então reagi defensivamente. Então, não é errado como ela agiu. Ela disse algo do tipo bem, mas ela é a mãe, a desculpa dele para ela, como se isso a livrasse de todos os erros. Alguém no trabalho teve um fraquinho por mim porque me acha bonita. Todos o apoiam e até o encorajaram a me cortejar. Quando eu lhes disse que não gostava dele porque ele não é tão atraente, eles ficaram chateados comigo. Estão me dizendo para lhe dar uma chance e que eu não deveria decidir gostar de alguém com base na aparência, porque eu era o único a receber o calor quando ambos os nossos sentimentos se baseiam apenas na aparência um do outro? Eu costumava trabalhar em uma empresa realmente progressiva com muitas personalidades diferentes, o que era muito bom para mim. Devo acrescentar, sou um cara branco heterossexual e tinha um colega de trabalho que era gay. Ele era um idiota para todos, mas as pessoas o achavam hilariante, aparentemente porque ele era gay. Então eles deixavam os heterossexuais dizerem coisas maldosas que ele dizia e faziam passar. Por exemplo, ele dizia coisas como bem, claro que você estragou tudo. Você é um homem, ou porque eu pediria a você, um homem, para lidar com isso por mim? Não. Obrigado. Antes que eu percebesse que ele era apenas um cara mau, eu tentaria me juntar à brincadeira quando ela atirava em mim e atirava uma de volta nele. Em brincadeira, ele me denunciou ao meu gerente dizendo que eu estava sendo ofensivo a ele e eu fui repreendido. Depois de 2 a 3 casos em que ele não conseguiu aceitar uma piada, percebi que eu nunca deveria literalmente falar com ela a menos que fosse 100% relacionado ao trabalho. Mas o duplo padrão de ele poder dizer qualquer coisa porque ninguém na empresa progressista quer repreender o cara gay enquanto o cara heterossexual não pode dizer essas coisas realmente me incomodou. Ser um pai solteiro. Fui pai solteiro por um longo tempo. Mãe solteira igual normal. Ou talvez um pai caloteiro em algum lugar. Ou talvez uma longa lista de que não foi culpa dela. Pai solteiro igual WTF. Como você pode tirar os filhos dela? Ela deve ter feito algo com ela. Ou ela só tem que estar morta. Porque de jeito nenhum um homem teria seus filhos. Eu literalmente tive um dos professores de meus filhos me dizendo isso durante as reuniões de pais e mestres. Sem antecedentes. Sem ideia de qual era minha situação, apenas assumi que eu era uma pessoa má. Olhou diretamente para mim com um sorriso de julgamento no rosto.
Quando voltei a participar da cena do namoro, tive mulheres que pararam de enviar mensagens ou telefonar quando descobriram que eu tinha custódia de meu filho. Sou um cara branco com um amigo negro. Ambos militares anos atrás. Uma noite no trabalho, ela e eu estamos nos despedaçando um do outro. Meu sobrenome é bastante italiano, então ela brinca dizendo que vai começar a me chamar de João Rigatoni. Todos no trabalho riem alto com isso, inclusive eu. Então eu respondi: tudo bem, vou te chamar Kratitlin. Meu amigo estava se desesperando, mas meu supervisor me puxou para fora e me disse que eu não podia dizer isso. Perguntei por que ele riu do Rigatoni. Ele disse porque é diferente. Homens sendo desprezados por serem emocionalmente vulneráveis. Eu só saí com uma mulher que estava genuinamente bem comigo chorando. O resto ficou super distante quando isso aconteceu. Ficou furioso. Ou gozou com isso. Enquanto isso, com cada um dos meus ex, exceto, ironicamente, aquele que estava bem com a tristeza masculina, eu tive que persuadi-los através de múltiplos gritos de estresse e até mesmo 1 ou 2 colapsos. Os homens não deveriam ter que pagar a um terapeuta só para que alguém os ouvisse sem julgar. Alguém tem alguma ligação com a história de um cara cujo filho quase foi sequestrado? E eu quero uma história em que um homem estava esperando sua esposa do lado de fora de uma loja com seu filho em um carrinho de bebê. Uma mulher simplesmente se levanta, grita que ela está sequestrando seu filho, agarra o carrinho de bebê e caminha para fora. O homem foi atacado e espancado por todos ali, a ponto de ter quebrado costelas. E todo o tempo ele gritava que o bebê era dele e que ela era a raptora. Só foi parado porque a esposa saiu e confrontou a mulher, que simplesmente soltou calmamente o carrinho de bebê e saiu sem que ninguém a impedisse. Quando a polícia chegou lá, o marido foi repreendido por parecer suspeito.